Boa tarde, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Hoje, mais um programa sobre as reformas estruturantes. Especialmente hoje falaremos ainda da reforma tributária. Estamos aqui com o Dr. Rodrigo Keide Espada, presidente da Federação Brasileira de Associações Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, né? Também foi presidente da Fresp, lá em São Paulo, que é a minha base. Eu orgulho muito, tenho que falar isso, que é realmente uma associação maravilhosa e que a gente sempre teve uma parceria muito grande. E o doutor Rodrigo, que foi presidente lá por 2 gestões, então é importante a gente ressaltar. E o atual presidente é um grande amigo nosso lá. A gente está sempre lá em São Paulo, viu, doutor Rodrigo? A turma toda lá, a gente gosta muito do pessoal, pessoal muito colaborativo, a gente também procura, de alguma maneira, sempre estar colaborando lá com vocês, lá em São Paulo. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as reformas estruturantes. Hoje, chegando ao final do ano, né, estamos aí a menos de 60 dias, menos de 60 dias, do recesso parlamentar, né? Deve acontecer lá para o dia 18 de dezembro, né? Estamos já hoje é dia 16 de novembro, ou seja, praticamente 30 dias, 30 e poucos dias, né, se contar direto os dias. Eu queria entender, né, como é que o senhor enxerga a questão tanto da PEC 110 como da reforma a respeito do imposto de renda, se ainda cabe alguma aprovação dessas reformas nessa gestão, nesse período. Eu queria primeiro agradecer, doutor Sérgio, estar aqui, ter sido convidado. É uma honra, até porque as nossas categorias elas têm um trabalho sinérgico, né? Um complementa o outro. Então, assim, para nós do fisco, o trabalho dos contabilistas é realmente o que sustenta, né, todo o sistema de arrecadação do nosso país. É claro que a Secretaria da Fazenda tem que desenvolver sistemas, tem que fazer o trabalho de fiscalização, de legislação infraconstitucional ou infralegal, mas, na verdade, a bem da verdade, quem operacionaliza o sistema, quem mantém na essência, é o trabalho do contador. Então, a gente tem que ter esse relacionamento próximo, tem que saber dialogar. E a gente vai perceber, e aí já trazendo para o nosso assunto da reforma tributária, que se a gente for a fundo na essência, a gente vai perceber que nós somos solidários na mesma crise. Eu não sei os contadores, mas pelo menos o fisco, nós temos a clara percepção de que a nossa imagem pública não faz jus à real importância do nosso trabalho. A gente percebe que a gente tem um trabalho importante, porém, por aplicarmos uma legislação que ela é disfuncional, ela é anacrônica, ela é perversa, né? Ela não é neutra, ela acaba criando uma série de distorções e isso impacta diretamente na nossa imagem, porque nós aplicamos uma legislação que provoca perda de capacidade de geração de emprego, perda de crescimento econômico, distorções alocatícias, e a gente vai vir falar desse diagnóstico, ou mesmo da solução, se for o caso, um outro momento. Mas, assim, eu tenho a plena convicção que vocês, contadores, que aplicam também, têm que interpretar a difícil função de interpretar a legislação tributária. A maioria dos tributos são declaratórios, o contribuinte tem que declarar e fica sujeito à ação do fisco. Depois, durante 5 anos, é uma responsabilidade enorme, ainda mais num sistema tributário disfuncional, como muitos dizem, um manicômio tributário. Eu costumo ir além. Eu falo que é pior que o manicômio, porque o manicômio você pode, pelo menos, tentar fugir, escapar dele. O sistema tributário não tem escapatória. Está sujeito e tem que enfrentar. Então, assim, louvar, primeiramente, o trabalho dos contadores. A questão das reformas em vista, né? Você trouxe 2 que eu também acho que são várias propostas, mas as que estão na mesa mesmo, que estão profundamente sendo debatidas, que têm chance de aprovação, é a PEC 110, que trata da tributação sobre o consumo, especificamente, extinguindo 5 tributos atuais que incidem sobre o consumo, quais sejam PIS, COFINS e IPI federal, ICMS estadual e o ICMS de competência municipal, criando um imposto que é o IVA, só que esse imposto será dual, terá uma componente, uma legislação única, porém uma componente federal, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços,
ou seja, um imposto que incide sobre base ampla, não vai ter mais aquela discussão, isso é ISS ou é ICMS, é bem ou é serviço? Não. Então, um imposto sobre base ampla, que já facilita muito, CBS, e uma componente dividida, compartilhada entre estados e municípios, que é o IBS. Além disso, vai ter um imposto seletivo que substitui o IPI. Então, a gente vai ter impostos arrecadatórios e um imposto com característica extrafiscal, que é o imposto seletivo, que deve incidir, já fala no texto constitucional, na proposta, sobre atividades com externalidade negativa. Ou seja, tabaco, pode ser combustíveis fósseis, apesar que está tendo uma pressão enorme para reduzir a tributação sobre combustíveis, então não acredito que vai entrar, mas tabaco, álcool, pode entrar com esse imposto seletivo. Essa é a PEC 110, bem resumidamente. Na verdade, ela trata também de outros impostos, ele transforma o ITCMD, que é o imposto sobre heranças, né, transmissão, sobre imposto sobre transmissões, de uma forma progressiva, ele mexe um pouquinho no IPVA, na medida que ele começa a incidir sobre embarcações, aeronaves, né, iates, helicópteros, jatinhos. Então, ao nosso ver, para resumir, essa PEC 110 ela tem uma grande vantagem de, além de melhorar o ambiente de negócios, reduzir essa complexidade da tributação enorme, de muitos impostos incidindo um sobre o outro de forma cumulativa, que agrega o custo, né, de conformidade, que vocês sabem como é oneroso calcular quanto tem que pagar de ICMS, que ninguém sabe, né? Se perguntar quanto que não sabe, porque depende de quem está vendendo, para onde está vendendo, qual estado está o remetente, qual estado está o destinatário, se é consumidor final, se não é. Ou seja, não se tem transparência, né? A gente não consegue exercer a cidadania fiscal. E também tem a vantagem de tornar o sistema um pouco mais progressivo. E aí eu encerro essa parte da PEC 110. Porque, ao meu ver, modesto, né? Um dos grandes problemas do nosso país é a desigualdade social. E o nosso sistema tributário, a gente não pode perder isso de vista. Ela acentua as desigualdades. Porque a gente tem um sistema tributário que onera excessivamente o consumo, mais de 50% da tributação está calcado da arrecadação, está no consumo, enquanto que os países desenvolvidos tributam mais a renda e o patrimônio, e a gente, sabedores que somos, que as classes mais baixas de renda consomem muito mais proporcionalmente a sua renda do que as classes mais altas, que têm uma capacidade de poupar muito maior. Então, nosso sistema tributário é regressivo e ele funciona como um Robin Hood às avessas, tirando das classes mais baixas e trazendo, né, tributando menos as classes mais altas. Então, nós somos, sobre qualquer metodologia, um dos países mais desiguais do mundo. Alguns falam que nós somos o mais igual, outros falam que é o segundo mais igual, ou o sétimo mais igual, mas é certo que, e aí medido, né, índices de Gini, índices econômicos que mede concentração de renda. Quando se mede antes da tributação e após a tributação no Brasil, a gente tem um sistema tributário que concentra renda. E a tributação sobre a renda, essa eu sou mais conservador, né? Enquanto que na tributação sobre o consumo, mais vanguardista, buscando a mudança mesmo. A tributação sobre a renda é necessária. A proposta que saiu da Receita Federal, o governo federal enviou para a Câmara, era um projeto bom. Se não falar que é maravilhoso, ele era bom. Era digno da gente incentivar a sua aprovação, incentivar politicamente. Porém, dentro da Câmara dos Deputados foram tantas alterações, tantas mudanças, porque, na essência, Sérgio, a gente tem que ter a clareza que a questão tributária não é uma questão de fato gerador, de alíquota, base de cálculo. É, na essência, a própria distribuição de poderes na sociedade. A verdade é que o nosso sistema tributário é a manifestação mais íntima, sem disfarces, sem versões, de quem tem poder político na nossa sociedade. E aí, quem tem poder político paga menos. Então,
Dentro da Câmara dos Deputados foram muitas mudanças, e aí chegou no Senado uma proposta tão distorcida que o relator vem dizendo que é impossível votar essa proposta, que ele vai fazer uma nova proposta, e como o nosso sistema legislativo ele é bicameral, tem que ser aprovado nas duas casas, uma mudança profunda, como se está falando no Senado, vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados para rediscutir. E esse tensionamento político, em ano pré-eleitoral, torna muito difícil a aprovação. O tempo também ele é um complicador agora, né? Está praticamente há um mês, vamos colocar as férias, né? As férias dos parlamentares. E é uma realidade isso, né? Acho que um mês a gente consegue aprovar essas duas propostas tão importantes e que, ao meu ver, ainda faltou uma discussão mais ampla para a sociedade, ainda faltou. Tanto a 2337, de imposto de renda, como a PEC 110, né? Porque tem questões ainda que não estão esclarecidas, né? Não tem muita clareza ainda. Eu conversei já com os relatores, tanto o Roberto Rocha, né, da 110, como do Ângelo Coronel, né, da proposta do imposto de renda. Conversei com os dois, um longo papo com ambos. E, por exemplo, a 110, o que me parece, o acordo que havia feito com a Câmara, é que a 3887, que é do IVA do CDS, viria aprovada da Câmara para o Senado, e ele incorporaria essa proposta na PEC 110, né, e faria essa divisão do IVA dual. Bom, muito bem. E nessa divisão do IVA dual, a pergunta que eu sempre fiz desde o início, né, porque algumas coisas que não estão muito claras, né? Você vai acabar com 5 tributos hoje, né, que a gente já conhece todos eles. Sabe os seus problemas, sabe os seus defeitos e sabe suas virtudes. A gente precisa deixar claro, nós que tratamos de tributos conhecemos as virtudes do ICMS, do ISS, do PIS/COFINS e os defeitos. O que a gente precisaria talvez melhorar para poder talvez encaminhar e ficar com esses mesmos tributos, né? Mas dentro dessa lógica, o que a gente percebe, por exemplo, não tem uma vírgula, aliás, nem uma linha a respeito de como isso vai refletir no quem está no sistema simplificado, por exemplo, né? Você está acabando com 5 tributos que não está em lugar nenhum, né? Então, com quem eu converso, inclusive com os relatores eles conversam, mas com outras pessoas, eles falam, veja bem, isso vai ficar uma coisa... O simples é tranquilo, fácil de fazer, quer dizer, percebe que não tem ainda uma clareza disso, né? Dá a sensação que querem acabar com o sistema simplificado, que foi, na verdade, na minha opinião, foi um benefício para a sociedade, foi uma coisa difícil de se aprovar ao longo de tanto tempo, se brigou por isso, né? E eu acho que a gente tem que ter essa visão e levar essa clareza à sociedade. Então, essa é uma questão que realmente fica difícil de entender. Outra questão, né? A questão da fase de transição, né? Colocar 5 anos para uma transição, uma tributação atual, mas a nova que virá, quer dizer, é uma coisa doida, quer dizer, como é que o contribuinte vai assumir esse custo, né? Porque o custo você bem colocou, né? O custo de conformidade, o custo de fazer a apuração disso, é uma loucura. Já é uma loucura. Imagine somando por 5 anos mais um tributo novo, né? Mais tributos novos, né? Uma característica diferente e tudo mais, mas você vai ter que ter novas obrigações acessórias, né? Não vai se extinguir as anteriores. Enfim, o custo vai lá para as nuvens, né? Isso é uma outra questão que precisa ser analisada sério. E ao meu ver, o próprio conceito da PEC, ela não tem uma insegurança muito grande com relação aos estados, né, e dos municípios, da perda que cada um terá de arrecadação. Então, criaram um fundinho de compensação, que agora o fundo vai ser entre estados e municípios, a reunião está fora, né, aí fica fácil de criar, né? A gente sai fora, fica só estado e município, vocês vão brigar aí. É um fundinho de 50 anos, quer dizer, 50 anos, quer dizer, será? Né? Então, essas são situações, ao meu ver, que trazem um grau de complexidade gigantesca e uma insegurança enorme, inclusive para quem? Para quem está fora. Eu faço uma reflexão não só como contribuinte, não só como atende contribuintes, mas uma reflexão de país, né? De investidores, né? O jeito que vai botar dinheiro aqui, fala, poxa vida, que próximo ali, 50 anos essa história, né? Como é que fica isso, né? Essa fase de transição, quer dizer, uma coisa
não amarrada, né? E tudo que vem junto, essas PECs aprovadas, a PEC do precatório, enfim, uma série de outras PECs, né? Que vêm agregadas ao que está acontecendo, que é um desestímulo muito grande ao investimento no país. É uma coisa muito ruim para nós brasileiros, né? Então, e a própria, agora vamos falar um pouquinho do imposto de renda. O imposto de renda também, na forma como ele foi criado, mesmo a proposta original do governo, tinha esse entendimento da cobrança dos dividendos, inclusive daqueles que estão lançados lá como lucros acumulados, que não foram distribuídos. Distribuiu agora, depois de 5 anos, vamos tributar. Quer dizer, trazendo, o cara já sabe que vai dar problema, que vai judicializar e coloca essa história na própria projeto de lei, percebe? Então, esse tipo de situação que, obviamente, olhando na conjuntura como um todo, quer dizer, o investidor fala, não, melhor a gente repensar e vamos apostar em outros locais, ou na própria Mercosul, mas em outros países, né? Não vamos pensar muito no Brasil, né? Então, é uma situação muito complicada, né? Então, são esses critérios, na verdade, e que a gente fica, fala, e agora, né? O próprio Everardo Maciel, falei com eles muito longamente sobre essa questão do imposto de renda, falou, Sérgio, foi na minha gestão que a gente acabou com a tributação dos dividendos e tributamos na jurídica apenas, porque a gente tinha um problema sério na fiscalização, que era como controlar a distribuição disfarçada de lucro. Isso aí foi uma coisa absurda que tivemos, um problema muito sério, né? Esse tipo de controle. E o aparelho que a gente tinha da máquina fiscal era absurda e era ineficiente. Então, nós chegamos a essa sacada. Vamos acabar com isso. Tributamos direto na pessoa jurídica, que a gente antecipa isso e muda esse critério e essas análises, né? É que o nosso sistema tributário, da forma que está, ele está condenando o nosso país ao atraso. Das características, qualquer manual de tributação que ele traz, as características dos tributos, dos bons tributos, o Brasil não atinge quase nenhuma, na verdade, só uma. Porque desde Adam Smith já se diz que um tributo ele tem que ser simples. A gente não tem simplicidade no nosso sistema. Deve ser neutro. No Brasil não é neutro. As empresas se organizam de forma a ver o sistema tributário e como é que paga menos, inclusive mudando empresas de local ou então se organizando para, por exemplo, uma construtora, eu não vou comprar pré-moldado, eu vou construir no canteiro de obras, mesmo sendo menos eficiente, porque a tributação do ISS é menor do que o ICMS. Isso daí agrega custos na cadeia produtiva que, quando você compete numa economia, como foi criado o nosso sistema tributário na década de 60, né, o Código Tributário é de 66, uma economia fechada, tudo bem, a gente está vivendo uma transformação e agora a gente está numa economia globalizada. Então, quando a gente agrega esses custos, tanto de conformidade, os custos de litígio, que a gente tem o maior contencioso tributário do mundo, o Brasil, comparado ao PIB, quanto esses custos de ter um sistema que não é neutro e agrega custos por você tomar decisões que não são a mais eficiente economicamente, mas que, pelo modelo tributário, favorecem, quando você vai competir no mercado internacional, que a todos os países desoneram, né, redevolvem o tributo, esses custos de conformidade, de litígio, quebra da neutralidade, esse você não consegue devolver para o contribuinte ou para o empresário. E aí o nosso produto fica menos competitivo que os produtores chineses, coreanos, indianos, tailandeses, agora até paraguaios, né? Tem empresários brasileiros montando empresa no Paraguai em vez de montar aqui no Brasil. Ou seja, toda essa questão que você está trazendo de necessidade de segurança jurídica, de ter uma garantia do retorno do capital que o empresário precisa para investir, a gente já não tem. O nosso sistema é deteriorado e a gente está perdendo a passos largos parque industrial, capacidade de investimento, e a nossa indústria definha. A ponto de que o PIB brasileiro
não cresce, a gente vê como é que está, e a economia mundial vem crescendo. Então, além disso, o sistema tributário tem que ser isonômico, o nosso não é, tem que ser transparente, o nosso não é, a gente não sabe que paga, e a última característica, que é o que atende, é que o tributo tem que arrecadar. Essa parece ser a máxima no Brasil, né? Todos os secretários de Fazenda, secretário da Receita Federal, legisladores, eles querem arrecadar. Parece que é a única coisa, a qualquer custo. Então, pode quebrar simplicidade, neutralidade, isonomia, transparência, desde que arrecade. Isso daí, no longo prazo, gera esse sistema que nós estamos vendo. E assim, agora trazendo as perguntas específicas que você trouxe. A questão do Simples Nacional. Então, a PEC 110, ela foi bem debatida, eu peguei aqui até um histórico que o pessoal da equipe do senador Roberto Rocha passou, foram 3 sessões de debates temáticas realizadas em plenário, em agosto agora, 11 audiências públicas na comissão mista, 5 na CCJ do Senado, 9 audiências públicas, 14 seminários regionais e outras discussões. Então, assim, é um debate de 3 anos, que amadurece já desde a PEC 45, comissão mista, e agora a PEC 110, que aproveita aquele relatório da comissão mista. O Simples Nacional, ele não é alterado. Então, deixar bem claro, tem a preservação total do Simples Nacional. Empresas do Simples Nacional, a única questão que pode alterar, então, assim, não tem alteração das empresas do Simples, continua o Simples Nacional vigorando, porém, empresas que estão no meio da cadeia, talvez queiram optar para entrar no regime, no RPA, no regime de débito e crédito, para gerar crédito. Mas é uma opção da empresa e ela pode fazer apenas nesses tributos, mantendo no Simples contribuições previdenciárias, né, a folha de pagamentos, que é realmente, em algumas empresas, o mais oneroso. Então, a ponto que o SEBRAE lançou uma nota há pouco tempo, algumas semanas, 2, 3 semanas, apoiando, e o SEBRAE é a instituição que mais defende o Simples Nacional, apoiando a PEC 110 e falando que não vai trazer prejuízos ao Simples. Isso está claro. O Rauli, que é o relator do Simples Nacional, o deputado Rauli, também vem advogando, e ele também é o defensor do Simples pela PEC 110. Então, isso são provas inequívocas que o Simples está preservado de alguma forma, e a gente sabe que essa é uma questão muito importante. Você está certo, foi um avanço importante. A transição de 5 anos é um custo, realmente, porque vai ter um novo imposto e vai ter que manter por 5 anos os 5 impostos existentes. Porém, esse novo imposto, o que a gente está prevendo é que a única obrigação do contribuinte vai ser emitir a nota fiscal. O resto, tudo, por ele ser simples, o fisco vai conseguir, com a emissão da nota, já tem o sistema SPED, a gente conseguir calcular com o sistema simples de débito e crédito quanto que a empresa vai pagar e a gente manda a guia, com a possibilidade de, nos próximos 30 dias, o contribuinte, ou seja, os contadores, conferirem e impugnarem o que o fisco colocou. Se o contribuinte, o contador, concordar, paga e está extinto. Não fica com aquela insegurança de 5 anos ter que ficar sujeito a uma fiscalização. Então, ou seja, o ganho é enorme. O Rauli com o Abu Rabi, eles falam de um sistema de arrecadação pelo sistema financeiro, que a gente ainda tem dúvidas. Mas, de toda sorte, hoje não vai ter um acréscimo de obrigações acessórias, porque o contribuinte já tem a obrigação de emitir a nota fiscal. Então, ele vai emitir a nota e aí, com o sistema simples, a gente vai conseguir fazer essa apuração. Mas é verdade. O sistema vai ter que conviver o sistema novo, com o sistema novo pequenininho, com o sistema grande atual por 5 anos, de forma que vai ter um phase-in, phase-out. Os 2 primeiros anos, ou o primeiro ano, vai ver quanto que esse novo tributo tem a capacidade de arrecadar, e a partir daí a gente vai diminuindo esses tributos atuais e aumentando esse novo. E por que é importante isso? Porque com isso a gente consegue fazer ajuste fino para que não tenha aumento de carga tributária. A gente vai ver quanto que esse arrecada, quanto que esses daqui arrecadam,
e pode reduzir e aumentar na proporção para que mantenha a arrecadação, para que não haja aumento de carga tributária. A preocupação dos estados e municípios. Bom, de perda de arrecadação. É bom dizer que o Concefaz, que é a primeira instituição que tem que defender o erário estadual, pela primeira vez em sua história, por unanimidade dos 27 secretários da Fazenda que convivem com guerra fiscal, um tentando roubar as arrecadações do outro, colocaram um manifesto pela primeira vez favorável à reforma tributária. Ou seja, quem tem que preservar a finança estadual está clamando pela reforma. Então, essa preocupação de perda de arrecadação deve estar sanada do ponto de vista dos estados. Dos municípios, mais de 80% dos municípios que compõem a CNM também se manifestaram favoravelmente. Não todos os municípios, mas a grande maioria dos municípios se manifestam favoravelmente. Por quê, Sérgio? Porque existe essa capacidade de ajuste. Não fala na PEC 110 qual que é a alíquota do novo tributo. Depende da dinâmica econômica. Então, a gente vai ter como é que vai colocar um novo sistema com uma alíquota pequenininha, ver quanto que ele arrecada, e a gente vai ter uma garantia que a arrecadação vai permanecer constante. É lógico que vai ter estados ganhadores e perdedores, porque está mudando de um sistema na origem, tributação na origem, ou seja, tributa a produção, para um sistema no destino, que tributa o consumo, que é o que deve ser. Quem arca com a carga tributária é quem está comprando, e não o empresário, que nem está hoje, onerando ali a produção. E aí você consegue modular essa carga tributária para que já tenha essa trava, porque não tem aumento de arrecadação. E o próprio vai criar um conselho federativo desse imposto, que a arrecadação não vai para a Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Acre, e vocês vão estar preocupados em emitir inúmeras guias para arrecadar para cada estado corretamente. Vocês vão arrecadar uma única guia para uma única instituição, que é o Conselho Federativo, e aí o fisco, esse Conselho Federativo, que vai distribuir para as secretarias de Fazenda, com garantia que os estados e municípios não tenham perda de arrecadação. E por que tem essa mágica? Porque a gente tem a plena convicção que, com um sistema mais simples, a economia vai crescer. E a economia crescendo, o PIB crescendo, e a projeção é que em 10 anos a gente tem um aumento de 15% do PIB, isso não é pouca coisa. É geração de emprego, é renda, é distribuição de riqueza, redução de desigualdade social, é disso que a gente está falando. A gente sabe, os estados e municípios sabem que a arrecadação, o bolo vai crescer. Então, a gente consegue, nessa transição de 20 anos, a princípio era 50 anos mesmo, mas me parece que o relator mudou no relatório para 20 anos a distribuição da arrecadação. Se for 20 anos mesmo, melhor. E aí, mas o contribuinte não vai sentir isso. Isso vai ser uma transição dentro desse Conselho Federativo, que vai ter que fazer as contas e distribuir a receita para cada ente arrecadador, cada Secretaria de Finanças ou de Fazenda, de forma a não ter perda de arrecadação. Desculpa me alongar, mas eu anotei aqui também a questão da segurança jurídica, que é importante, a gente não tem hoje. 50 anos depois do sistema tributário, mais de 50 anos depois, mais de 30 anos depois da Constituição, a gente ainda tem decisões do STF, como a DIFAL recentemente, Lei Complementar 160, a questão são muitas decisões que impactam toda a cadeia de uma forma desestruturante. Então, a gente hoje não tem segurança jurídica. Por quê? Porque o nosso sistema é complexo, dá margem a muitas interpretações. Por isso que precisamos de uma tributação simples. A última questão que você trouxe, e aí é a questão da tributação sobre a renda. Realmente, num sistema mais fechado, menos globalizado, o Everardo Maciel foi secretário da Fazenda, da Receita Federal, respeito muito ele. Lá nos anos 2000, a gente não tinha esse Concerto Internacional das Nações, que é muito agressiva a concorrência internacional hoje. Então, você podia tributar altamente a PJ. Hoje, a gente tem um movimento no mundo todo reduzindo a tributação na pessoa jurídica. O Trump fez recentemente nos Estados Unidos, diminuindo de 35%, acho que para 20% a tributação na pessoa jurídica.
porque quer atrair as empresas para o seu território. Antes não era assim, agora é. E a questão de você tributar na pessoa jurídica e isentar na pessoa física traz a distorção de que você reduz o reinvestimento. Uma das questões da empresa é se perpetuar, é ter a sustentabilidade. Quando você isenta a distribuição na pessoa física, você estimula distribuir lucros e dividendos, que é isento, e manter pouco caixa na pessoa jurídica. E aí o nosso parque industrial, a nossa empresa, não tem estímulos para reinvestimento. E o nosso parque industrial ele está perdendo, além do sistema tributário, por conta disso, está perdendo capacidade competitiva. Então, você modular isso, tributar menos na pessoa jurídica, se adequando à realidade internacional e tributando também um pouco na pessoa física, apenas na distribuição, me parece um modelo que vai estimular mais o investimento e mais justo também, na medida que hoje a gente tem muitas empresas no Simples Nacional que tem uma tributação baixíssima e distribuem lucro e de forma isenta. Então, também traz uma distorção, um incentivo à pejotização. O Brasil tem... a gente está vendo uma uberização, como se fala, da economia, né? Isso não é salutar do ponto de vista social, porque no futuro a gente vai ter um monte de pessoas, uma massa enorme, sem capacidade de previdência social, de saúde. Então, tem um problema social também para a gente enfrentar. Muito bem, Rodrigo. Gostei da sua explanação, foi muito boa. Acho que você tem razão em muitas coisas, outras eu discordo um pouco em algumas situações, mas acho que isso é a democracia, na verdade. A gente tem que discutir isso de forma mais ampla com a sociedade. Eu gostaria que você me respondesse se você acha que ainda a gente consegue aprovar essa reforma nesse ano, que está aí, estamos aí há 30 dias corridos, um pouquinho mais, né, do recesso parlamentar. O que você acha? Você acha que passa isso ainda? Olha, sinceramente, não. A pergunta é não. O cenário mais realista ele é desfavorável a aprovar este ano. Mas a gente tem que lembrar que isso não é uma corrida de curta distância. É uma maratona. A reforma tributária é a mais difícil de se fazer. Muito mais do que a reforma trabalhista, do que a previdenciária, porque, como eu disse, ela mexe com todos. Não é uma questão que nem a PEC dos precatórios. Mexe com uma parte da sociedade, um segmento. A reforma tributária mexe com quem paga, com todos os setores da sociedade e com quem recebe, né? Os entes federativos. Então, estados, municípios e União estão nesse jogo pesadamente também. E ainda mais, como eu disse, o nosso sistema tributário ele tem um modelo que ele é concentrador de renda. Ele acentua as desigualdades. E você está ali mexendo justamente nisso, na ferida. Tentando melhorar a distribuição de renda. Quando você coloca tributação, por exemplo, sobre iates, helicópteros, vai mexer com um setor da sociedade e não com o trabalhador, por exemplo. Quando você coloca uma forma que nem tem na PEC de devolução da tributação para as camadas mais baixas da sociedade, o que eu acho? Num cenário, e eu não quero terminar de uma forma otimista, né? Claro, eu sou vanguardista, eu acho que a gente não pode ser reacionário, a gente não está num país de uma forma maravilhosa. Se eu estivesse morando na Dinamarca, na Finlândia, ia falar, calma, vamos ver, né? Vamos ver se a mudança vai ser para melhor, mas não é o caso. A gente tem um país desigual que não gera emprego, não gera renda, não cresce. Concordo plenamente. Então, o que eu penso? Que se a gente conseguir aprovar no Senado esse ano, seria maravilhoso. Eu acho que já seria um passo enorme. Acredito que o ano que vem não se discute na Câmara. E a Câmara ela está num momento muito convulso ali, sabe? As coisas que caem lá para discutir, elas são transformadas a tal ponto que a gente fica preocupado. Então, talvez o ano que vem seja um ano de trabalhar com os presidenciáveis, para ver se os presidenciáveis façam compromisso público. E são alguns, né? São 6, 7,
é um ano de debate, é um ano de programa, o que a gente quer para o nosso país. Depois de feitos os compromissos públicos, o ano de 2023 é o ano de retomar essa discussão na Câmara, com apoio dos presidenciáveis, quem for eleito, com um debate mais amplo na sociedade. Eu acho que a eleição, a democracia favorece isso, para a gente conseguir finalmente ter a nossa reforma aprovada tributária em 2023. Para valer, só em 2024, sabedores que temos o princípio da anterioridade, da anualidade, noventena. Então, é uma corrida de maratona, viu, Sérgio, como eu te disse. Mas eu concordo plenamente, Rodrigo. Acho que é isso mesmo. Na verdade, é a minha expectativa, né? Eu acho que tem essa história toda das aprovações, acho que está muito em cima. Eu vejo com dificuldade também no Senado, eu não vejo só na Câmara, não. Eu acho que é um problema político, né? Então, existe um problema político forte no Senado e também na Câmara. Então, por conta disso é que a coisa também não vai andar, e o prazo está curto, então esse ano não vai passar absolutamente nada. E essas discussões vão ficar realmente para serem aprovadas na nova gestão, 2023, com uma nova gestão de governo, né? Mas é importante a gente ter esses debates para a sociedade para participar e ter uma consciência, uma conscientização de que irá acontecer, né? Em várias frentes de trabalho e de reformas, e uma delas é efetivamente a tributária. É importante a gente estar fazendo esse debate para que as pessoas levem essa consciência, levem essa informação e comecem a fazer essa reflexão, para participar do debate. Acho que é importante a todos nós, né? Que a reforma, na verdade, impacta a todos da sociedade, desde o mais rico até o menos favorecido. Então, a gente precisa ter essa visão e todos precisam também entender que, conforme o que se decidir, é o destino que teremos de 2024, provavelmente, para frente. Então, agradeço, Rodrigo, passamos um pouquinho o nosso horário, mas o importante é que o bate-papo aqui com você foi muito gostoso, você tem um conhecimento muito profundo do que está acontecendo, uma visão muito boa, gostei, foi um bate-papo gostoso, e te agradeço novamente a sua participação, e por favor, traga assim as suas últimas considerações, para a gente poder estar fechando aqui o nosso programa, por favor. Legal, Sérgio, eu queria aqui só agradecer, o agradecimento tem que ser da FebraFit, o respeito à FENACOM é enorme, uma instituição com alta credibilidade, com uma história maravilhosa, e também quero reafirmar aqui que vocês representam uma categoria muito valorosa, né? Não existiria fisco, a gente não conseguiria fazer se não fosse a classe dos contadores. A questão da arrecadação ela é importante, porque ela que viabiliza as políticas públicas. Se a gente saiu lá dos tempos das cavernas para chegar hoje, né, é porque cada um de nós, né, tributo já vem da primeira forma de organização social, que são tribos. Então, quem queria viver em tribos e não ser um ermitão tinha que pagar um tributo. É o que cada um de nós, abrindo mão de uma parte do que é seu, que é privado, porque o tributo é uma invasão da atividade estatal no patrimônio privado, mas cada um abre mão de um pouco por um bem maior, e a gente tem uma vida em sociedade muito melhor. Nada disso seria possível se vocês não operacionalizassem o nosso sistema tributário tão bem feito. Então, tão bem feito não, com tanta dificuldade, né, com muita destreza, capacitação. Então, quero reafirmar aqui que eu valorizo muito a atividade, todo o fisco valoriza a atividade dos contadores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo Espada, é um prazer tê-lo conosco. Você é toda a Federação FebraFit, né, aqui representada. Agradecemos a vocês que nos assistiram, né, nesse tempo todo. Tenho certeza que vocês gostaram desse debate, foi muito bom, dessa explanação e dessa visão dos projetos de reforma tributária. Acho que isso é importante a gente trazer aqui democraticamente pessoas que têm ideias diversas, né, e é isso que a gente faz aqui, para os senhores olharem e começar a fazer a reflexão, né, porque infelizmente, não digo felizmente, mas infelizmente não se passará nenhuma reforma esse ano, para o prazo, a gente sabe e conhece como é que funciona o Congresso Nacional, não vai passar e ficará só, nesse caso, só para aprovação na próxima gestão. Então, um forte abraço a vocês, grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.